Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server e sempre trago aqui para o canal conteúdos voltados ao banco de dados SQL Server. Também falo sobre a carreira do DBA. Esse que é o profissional que cuida de um ambiente de banco de dados SQL Server, que faz toda a administração de um ambiente SQL Server. No vídeo de hoje eu quero abordar um tema com vocês de última hora, notícia quentinha dessa semana. Foi lançado oficialmente o SQL Server 2022. Ainda é a versão preview, é uma versão inicial ali, onde a gente já consegue instalar, utilizar, testar as features novas, mas ela ainda não é a versão completa, a versão final do produto do SQL Server 2022. Mas nós já podemos aqui botar a mão na massa, começar já a mexer no SQL Server 2022 e praticar muito, que é só assim que a gente de fato consegue aprender o que a gente precisa. Estou criando aqui no canal uma série de vídeos voltado ao SQL Server 2022. Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar para você como que você pode fazer o download dessa versão preview do SQL Server e também da ferramenta SSMS, que é o Management Studio, para você já junto comigo aí fazer a instalação do SQL Server 2022 no seu computador, para então você ter o ambiente preparado para os nossos próximos vídeos, onde nós vamos explorar algumas novas funcionalidades dessa nova versão do SQL Server, que é o 2022. E antes da gente ir aqui para a minha tela, para você acompanhar comigo todo o passo a passo que nós vamos fazer na aula de hoje, queria pedir já para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece aí na área de TI, para aproveitar e aprender já com a versão nova do SQL Server. Vamos espalhar esse conteúdo aí para geral, conto com você com a sua ajuda. Então deixa o seu like aí já, compartilha esse conteúdo e se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita agora, clica aí no botão de inscrição, que todo dia nós temos vídeos aqui no canal e você vai aprender muito sobre banco de dados SQL Server aqui junto comigo. Bom, sem mais enrolação, vamos agora aqui, acompanha comigo na minha tela e nós vamos começar a aula de hoje. Vamos instalar o SQL Server 2022, essa nova versão. Tá demais, hein? Vamos lá. Primeiro passo aqui, nós vamos fazer o download do SQL Server 2022. Eu vou deixar todos os links que nós vamos utilizar aqui nessa aula hoje disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então não precisa se preocupar, não precisa ficar preocupado em anotar agora, fique tranquilo, vai estar aqui na descrição para você entrar e fazer aqui junto comigo o processo, tá? O primeiro deles é esse daqui, onde é a página, né, que você vai ter que fazer um pequeno cadastro. Você vai colocar algumas informações aqui particulares suas, né, do seu nome, seu e-mail. Você pode pôr o seu próprio nome, por exemplo, aqui na companhia, né, se for o caso. O seu país, algumas informações aqui de trabalho, o seu telefone, e aí você vai clicar nesse botãozinho aqui de download, esse botão azul, e você vai ser redirecionado para essa segunda página. Nessa segunda página, tem um botãozinho aqui, na verdade um link, ó, 64-bit Edition. Você vai clicar nesse cara aqui e aí ele vai começar a fazer o download para você e ele vai baixar esse arquivo aqui de baixo. Ó. Ele vai baixar esse arquivinho aqui, é bem rapidinho, é só um gerenciador de download, na verdade. Ele vai baixar esse cara aqui para você e a gente já vai utilizar ele aqui na sequência, tá? Então vamos fazer o download primeiro dos itens aqui e depois a gente vai de fato para a instalação. O segundo, como você já está vendo aqui, né, é o SSMS, que é o Management Studio. Eu vou deixar também o link dele disponível aí para você. Você vai clicar nesse link e aí vai abrir essa página aqui, que é para baixar o Management Studio, o SSMS. Essa é a ferramenta que a gente utiliza para gerenciar um ambiente de banco de dados. Então, nós vamos instalar uma instância do SQL Server 2022. A instância é onde dentro dela ficam os bancos de dados. E aí tem uma ferramenta que a gente utiliza. Talvez você já a conheça, talvez não ainda. Fique tranquilo se você não conhece, você vai ver junto comigo aqui. Nessa ferramenta, a gente que vai instalar a parte que é o SSMS, nós utilizamos ela para manusear os bancos de dados dentro da nossa instância, tá? Então você vai abrir esse link e aí tem esse link aqui de baixo, ó, download gratuito do SSMS. Aí ele vai apontar aqui a versão mais atual que tem, que é a que está disponível, a versão completa, né? Que é 18.11.1. Então basta você clicar aqui nesse cara e ele vai começar a fazer o download para você. Esse download ele é um pouquinho mais demorado e aí ele vai baixar o ssms-setup.exe, ok? Que é o instalador do Management Studio, o SSMS. Downloads concluídos, agora nós vamos de fato para a instalação.
Você vai executar esse cara aqui primeiro, ó, que é o que a gente baixou lá da instalação do SQL Server, e ele vai abrir essa janelinha aqui para você. O que tem dentro dessa janelinha? Ele vai te dar algumas opções aqui de instalação: básica, personalizado ou baixar mídia. Você pode optar por utilizar o básico ou o personalizado, mas eu recomendo que você baixe a mídia. Então você vai clicar aqui nesse botão baixar mídia, ele vai trazer essa outra janela, e aí aqui nessa etapa você tem algumas configurações que você pode selecionar para fazer o download da mídia do jeito que você precisa. No meu caso aqui, ele já sugeriu baixar com o idioma português do Brasil, porque ele já identificou automaticamente que o meu Windows aqui que está instalado na minha máquina está no idioma português do Brasil. Talvez o seu possa estar em inglês, e aí ele já vai sugerir automaticamente aqui fazer o download na versão inglês do setup aqui do SQL Server, ok? Então sempre tem que acompanhar o que o sistema operacional está seguindo. Se o sistema operacional está em português, você vai baixar em português, se está em inglês, ele vai baixar em inglês. E esse próprio gerenciador de download, ele já direciona você para o que está no seu sistema operacional. Então você não precisa mudar, a não ser que você queira de fato só baixar de outra linguagem, ok? Daí você muda aqui. Aí nessa parte do qual pacote você deseja baixar, seleciona esse daqui, ó, ISO, que é o primeiro que já vem selecionado, e aí você tem que selecionar uma pasta onde você quer que seja baixado esse arquivo. Eu vou deixar aqui em downloads mesmo na minha máquina, você pode escolher qualquer pasta aí no seu computador. Feito isso, é só clicar aqui em baixar, e aí ele vai começar a fazer o download para a gente aqui da versão do SQL Server 2022. Isso aqui vai levar alguns minutinhos, pode ser que no seu caso seja um pouco mais rápido, demore um pouco mais. É aproximadamente 1.2 GB o tamanho do arquivo que está fazendo download. Assim que finalizar, eu volto aqui com você. Enquanto faz o download aqui, algumas informações bacanas para destacar para vocês aqui. Repare que nós estamos baixando aqui uma edição que ela tem o nome de Evaluation Edition. Ela é uma versão trial, ela é gratuita por 6 meses, para que você possa utilizar todas as funcionalidades que ela pode oferecer aqui para você por 6 meses sem custo nenhum. Na hora da instalação, você tem a opção também, nós vamos passar por essa etapa, de escolher outras edições, como a Developer, por exemplo. Essa edição Developer, ela é gratuita também para ambientes de teste, de desenvolvimento. Você pode optar por instalar ela também no seu ambiente aí de estudos. Vale ressaltar que essa edição Evaluation, que é a válida por 6 meses, após o período de 6 meses que você instalou ela, ela vai, entre aspas, vencer, e todas as vezes que, por exemplo, você derrubar o serviço dela depois que ela está vencida, o serviço não vai subir mais quando você tentar habilitar o SQL Server. Por isso, durante a instalação, eu vou recomendar que você utilize a Developer. Assim ela não vai vencer e você não vai ter problema nenhum aí com questão de licenciamento, porque afinal de contas ela é disponível mesmo para testes, para validações, para desenvolvimento dentro de um ambiente aí de SQL Server, beleza? Uma outra coisa que eu quero destacar aqui com você. A Microsoft ela está acabando de lançar essa nova versão do SQL Server 2022. E você já deve ter escutado por aí em algum momento, algum conhecido seu aí da área de TI já pode até ter falado disso com você, que talvez o DBA, a carreira do DBA tivesse meio que acabando, meio que sumindo, saindo de cena aí no mercado. E o próprio lançamento do SQL Server 2022 é um indício muito forte de que a carreira do DBA, a profissão de DBA SQL Server, ela tem uma vida muito longa. A Microsoft está acabando de lançar um novo produto onde existe a necessidade completa de se ter um profissional que administre ainda esse ambiente de banco de dados SQL Server. O SQL 2022 ele tem muitas funcionalidades que integram com o Azure, que é o ambiente de nuvem da Microsoft. Mas mesmo assim, é um produto para utilizar no modelo on-premise, que a gente fala. O que é o modelo on-premise? É quando as empresas têm lá o computador dentro da própria empresa dela, dentro do próprio prédio, tem o seu próprio data center local e instala ali o banco de dados localmente. Isso é o que a gente chama de on-premise. Então, quando a Microsoft vem para o mercado e lança uma versão nova de um produto desse, isso significa que a tendência é que nos próximos anos continue tendo muito ainda a necessidade de um profissional que administre esse ambiente, que é o ambiente de banco de dados SQL Server. Então, se você já ouviu isso, já ficou com um pouco de dúvida em relação a isso, você está tendo agora uma confirmação da própria Microsoft que não é bem por aí essa história.
O DBA ainda tem uma longa vida pela frente, existe uma carreira ainda muito grande aí para quem quer ser administrador de banco de dados SQL Server, beleza? Então, terminando aqui o download, eu já volto e a gente já continua a nossa instalação da nossa instância do SQL Server 2022. Download finalizado, eu vou minimizar aqui a minha tela de trás, vou fechar essa telinha aqui, vou clicar em fechar, sim, e aí eu vou lá na pasta onde eu baixei o arquivo, está aqui em downloads na minha máquina, vou já puxar os dois daqui, tanto esse que a gente acabou de fazer juntos, quanto o SSMS que a gente fez na etapa anterior, e vou colar aqui na minha área de trabalho para ficar mais fácil de mostrar para vocês, ok? Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui primeiro pelo nosso setup do SQL Server. Ó. É esse cara aqui que a gente baixou a ISO, beleza? Então você vai clicar com o botão direito sobre esse cara e vai vir aqui ó, em extrair para SQL Server 2022 x64 PTB. Se tiver com outro nome não tem problema, mas o que importa é que a gente precisa extrair esse cara aqui tanto pelo WinRAR quanto pelo 7-zip, pelo zip, da forma como você puder aí no seu computador. Você precisa extrair esse arquivo, tá? Então eu vou clicar aqui pelo WinRAR, ele vai fazer a extração desse cara para mim e vai criar a pastinha aqui na própria área de trabalho. Vou deixar ela aqui do ladinho já para facilitar. Ele vai finalizar e a gente já vai começar a instalação definitiva aqui do SQL Server 2022. Bom, vamos lá. Ó. Vou dar dois cliques aqui na pasta, beleza, ele abriu aqui para mim. Deixa eu minimizar para ficar melhor. Beleza, ó. Aí a gente tem aqui o setup.exe. É esse cara aqui que a gente vai executar para começar a nossa instalação. Então eu vou dar um botão direito nele aqui, executar como administrador. Faz o mesmo aí, executa como administrador, para evitar qualquer problema de permissão na hora de registrar as DLLs, de instalação e por aí vai. Vamos lá, ó. Abriu a primeira telinha aqui, para começarmos a nossa instalação. Se você não está acostumado ainda, se você nunca instalou o SQL Server, fica tranquilo, é só você seguir aqui o passo a passo que eu vou te mostrar. Não se preocupa com a quantidade de informação que você vai ver na tela aqui, foca somente naquilo que eu vou falar, que é o importante para você nesse momento. Depois que você já aprender a fazer a instalação, você vai aumentando aí o seu leque de conhecimento e aprendendo sobre os outros itens. Então não se preocupa se aparecer muita informação na tela, foca somente naquilo que eu estou te explicando. E se você já instalou o SQL, já está craque aí nesse processo, segue aqui comigo também detalhadamente, porque tem algumas coisinhas novas que apareceram aqui durante o processo de instalação, qual eu vou comentar brevemente sobre eles, então é bacana que você escute e preste atenção para você aprender também. No geral, o setup do SQL Server ele não mudou, tá? Então ele continua mais ou menos da mesma forma. A única coisa que acontece é que a cada nova versão, a Microsoft ela acaba adicionando algumas possíveis configurações logo na etapa de instalação. Vou dar um exemplo aqui rapidinho para você entender. Na versão 2014, por exemplo, do SQL Server, quando você ia fazer a instalação de uma instância, você configurava ali as informações do nome da instância, onde que ela seria instalada, qual que era o login que ia ser o sysadmin da instância, qual que era o colete, e era por aí você fazia a instalação. A partir do 2016, algumas coisas foram começando a serem acrescentadas já na fase de instalação. E só para você ter uma ideia, no 2019, por exemplo, durante a fase de instalação, você já consegue configurar o Max Server Memory, você já consegue configurar a quantidade de arquivos do TempDB, você já consegue configurar um início padrão do MaxDop. Todas essas configurações, lá no 2014, 2012, nas versões mais antigas, você faria essas configurações após a instalação. Você instalava tudo, aí você conectava na instância, daí sim você ia conseguir mudar essas informações lá dentro da instância. Nas novas, você já tem essa opção de fazer essas configurações durante o processo de instalação. E aí, quando o ambiente fica pronto, que ele termina a instalação, já está basicamente com muitas configurações feitas ali. Você não precisa ter o trabalho de conectar para daí então fazer esses ajustes. Então, a cada nova versão, a Microsoft ela vai acrescentando uma coisa ou outra ali para que você possa já antecipar e não perder tempo lá na frente. Esse é o resumo. Você não vai perder tempo lá na frente para configurar. Você já pode fazer isso logo na parte do setup aqui da instalação da instância, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a instalação. Ó. Executei lá o setup.exe como administrador, ele me abriu essa tela.
Você vai clicar aqui em instalação, no menu lateral, e depois criar nova instalação autônoma, que é o que a gente chama de standalone. É uma instância normal, beleza? Você vai clicar aqui nesse cara e ele vai abrir mais uma telinha, que é onde nós vamos seguir com o processo de instalação do SQL Server. Faz o mesmo aí comigo. Essa primeira tela aqui é onde nós temos a opção de escolher qual é a edição que nós vamos instalar. Lembra que eu falei que o download era da edição Evaluation, que é aquela válida por 6 meses, né, 180 dias, mas existe também a possibilidade aqui, ó, de você escolher outras opções, como a Developer, que é a que eu vou recomendar que você escolha aqui junto comigo, e também a Express, que é uma edição gratuita também, mas ela não tem muitos recursos. Ela é uma edição ali com algumas limitações que algumas empresas, inclusive, acabam usando. Empresas bem pequenas mesmo, dependendo do projeto, acaba até usando essa Express aqui e funciona legal. No nosso caso, nós vamos escolher a Developer. A Developer ela é uma cópia da Enterprise. A Enterprise é a edição mais top que tem do SQL, é a mais completa que você consegue utilizar todas as funcionalidades possíveis do produto SQL Server. Então a Developer é uma cópia dela, só que gratuita para utilização somente em ambiente de desenvolvimento, de testes, de estudo, como o que você vai fazer agora aí na sua máquina, tá? Muito importante, nunca devemos usar o Developer em ambientes de produção, somente para estudo, para testes, para validação, quando o cliente precisar, beleza? Então seleciona aí Developer e vamos em avançar. Temos que aceitar aqui os termos de condições da licença, só clicar aqui e depois em avançar. Ele vai fazer algumas verificações, vai ver se a gente quer verificar se tem alguma atualização. Nesse caso aqui não precisa marcar nada, é só dar um avançar. Vai baixar alguns arquivos aqui do processo de instalação e na sequência ele já vai passar aqui para a próxima etapa para a gente. Beleza? Ele faz algumas checagens aqui iniciais para informar, né, se tem alguma coisa errada que a gente precisa ver antes de começar a instalação de fato, que a gente precise configurar, alguma coisa nesse sentido. No meu caso aqui, e muito provavelmente no seu também, vai estar dessa forma, ou tudo verdinho, ou com talvez um warning aqui, mas que não representa nenhum problema que impeça a instalação, beleza? Ele está informando aqui que existem outras versões instaladas aqui no meu computador, no seu caso provavelmente não vai ter, e ele está informando também que existe aqui a configuração de firewall do Windows habilitada nesse computador. Não tem problema, é só informativo mesmo. É só você dar um avançar e vamos para a próxima parte. Aqui que começa a entrar agora versão 2022 do SQL Server. Nessa janela nós temos a possibilidade, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Isso. Aqui é onde nós temos a possibilidade de escolher quais recursos nós iremos realizar a instalação. E aí você deve ir marcando com um xizinho cada um dos recursos que você deseja instalar. Uma dica muito valiosa aqui. De forma errada, muitas pessoas acabam marcando todas as opções, muito provavelmente por não conhecer tudo, então ela não sabe o que precisa, o que não precisa, acaba selecionando todas as opções aqui e fazendo a instalação de tudo. Isso não é recomendado, por quê? Muito provavelmente você não vai usar tudo num ambiente único. É difícil isso acontecer. Eu, particularmente, nunca vi usar tudo num ambiente só. Então, quando você seleciona recursos que você não vai usar de fato naquele ambiente, lembra sempre que você vai estar colocando um processo a mais no servidor que vai consumir recursos do seu servidor desnecessariamente. Então, uma boa recomendação é que você instale sempre somente aquilo que você vai precisar utilizar. No nosso caso aqui, para essa primeira etapa, para essa primeira aula, nós vamos instalar aqui o serviço de mecanismo do banco de dados SQL, vamos instalar também aqui o serviço de replicação do SQL Server, nós vamos fazer também alguns vídeos sobre replicação do SQL Server aqui, mais para frente para vocês, usando já o SQL Server 2022, para aproveitar, né, um novo produto, novas funcionalidades. Vamos usar aqui o SQL Server 2022, fazer vários laboratórios com ele. Então vamos usar esse cara também. E aí, dessa primeira parte aqui de recursos da instância, por hora nós vamos instalar somente esses dois. Aqui embaixo, nos recursos compartilhados, nós vamos selecionar também aqui o Integration Service, que nós vamos usar ele também para alguns processos que nós vamos fazer nas próximas aulas, beleza? O restante
Não precisa se preocupar, você não precisa entender tudo isso agora, não é o momento. Se você está aqui comigo, é porque você está começando a carreira de DBA, você está começando a entrar nesse mundo de banco de dados SQL Server. Então, ao invés de você encher sua cabeça de informação, foca naquilo que é importante para você nesse momento. E o que é importante para você nesse momento é o que eu estou te mostrando aqui, beleza? Nessa fase aí de começo da sua carreira como DBA SQL Server. Então vamos marcar esses três. E aí tem uma coisa aqui muito interessante que é essa extensão nova que apareceu agora 2022, SQL Server 2022, que é uma extensão do SQL Server com o Azure. Isso daqui vai permitir você utilizar algumas funcionalidades que estão lá no Azure, que é a nuvem da Microsoft, junto com o SQL Server On-Premise, que está instalado aqui na sua máquina, no computador da empresa que você está trabalhando, do cliente que você atende. Isso é sensacional. Nós vamos fazer também vídeos sobre esse tema aqui para vocês aprenderem sobre elas. Mas nesse momento nós não vamos marcar esse cara, porque existe um passo inicial ainda que você precisa aprender, que é lá no portal do Azure, criar sua conta, fazer algumas configurações para que daí então a gente possa vir aqui e habilitar esse cara para poder fazer essa sincronização entre o SQL local com funcionalidades do Azure para a gente fazer os nossos laboratórios, beleza? Então nesse momento eu vou desmarcar esse cara, mas em aulas futuras nós vamos voltar aqui, vamos instalar ele e eu vou te ensinar passo a passo como você faz isso, beleza? Então nós vamos marcar somente esses três. O serviço do mecanismo, que é a própria instância do SQL Server que nós vamos instalar, o serviço de replicação dentro dessa instância e o Integration Service, beleza? Então seleciona aí comigo a primeira opção aqui, serviço de mecanismo, ou SQL Engine, se tiver em inglês aí para você. A segunda opção, que é a replicação do SQL, e o Integration Services aqui embaixo. E aí desmarca essa opção aqui de extensão, beleza? Outra informação importante, aqui embaixo, ó, você vai ter a opção de escolher o diretório raiz que você deseja instalar o seu SQL Server. Se você não tiver outra unidade no seu computador, só tiver a unidade C, não tem problema, você pode deixar esse mesmo caminho que vem aqui por padrão, não tem problema nenhum. Agora, se você tem outra unidade de disco no seu computador, unidade D, unidade E, eu recomendo que você mude aqui para essa outra unidade, para tirar do sistema, da unidade que fica o sistema operacional. Em um ambiente de produção, de cliente, mesmo na vida real mesmo, o ideal é sempre que você, como DBA, quando for fazer uma instalação, peça para o cliente ter uma unidade diferente da unidade do sistema operacional para que você possa fazer a instalação do SQL Server, beleza? Mas no seu laboratório aí agora, no seu computador, se você não tiver, só tiver a unidade C, não tem problema nenhum, pode fazer a instalação onde você puder aí no seu computador, beleza? Isso não vai influenciar em nada. Mas lembre-se, ambientes de produção de cliente, sempre tente tirar da unidade onde está instalado o sistema operacional. No meu caso aqui, eu vou mudar para a unidade D. Como que eu mudo isso? Eu posso simplesmente vir aqui e editar, apagar o C e digitar D, e aí ele vai pegar esse caminho aqui na frente, ou eu posso clicar aqui nesse botãozinho aqui lateral, ele vai abrir aqui o caminho para mim, eu posso achar uma pasta e escolher. No meu caso, eu vou só mudar para D aqui e beleza. Agora clicar em avançar, ele vai passar para a próxima etapa do nosso processo aqui de instalação. Vamos lá. Beleza. Agora aqui ó, chegou uma parte bem bacana, que é onde nós vamos dar um nome para a nossa instância do SQL Server. Provavelmente, no seu computador aí, quando você estiver fazendo, essa grid aqui de baixo pode estar vazia. Pode ser que não tenha nada dentro dela. Por que que no meu tem esse monte de informação aqui de baixo? Não se assuste, tá? Não se preocupe também se o seu não tiver. Isso aqui aparece porque eu já tenho todas essas instâncias instaladas no meu computador. Isso mesmo, eu já instalei várias vezes o SQL Server aqui no meu computador e em cada instalação eu criei uma instância nova, que é exatamente o passo que nós estamos fazendo agora. Estamos criando uma instância nova do SQL Server 2022. No meu caso aqui, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tenho 10 instâncias instaladas. E vocês podem ver aqui, através dessa informação, ó, MS, SQL, aí tem 10, 12, 13, 14, 15. São versões diferentes. Então, eu tenho SQL 2008, tenho SQL 2012, 2014.
2016, tenho 2019, tenho vários aqui instalados, que são meus laboratórios de testes, de estudos, laboratórios que eu uso também lá na iniciativa DBA, que é o meu treinamento para DBA SQL Server Junior. Enfim, o que nós vamos fazer agora é uma instalação nova. Então, se isso aqui não tiver no seu ambiente aí, não se assuste, não tem problema. E se você já tem alguma coisa instalada, provavelmente ela vai aparecer aqui. O que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos ter que dar um nome para a nossa instância. Você pode optar por escolher essa opção aqui, ó, instância padrão. E aí o que vai acontecer? Vai criar uma instância que a gente chama aqui de instância default. Essa instância ela não vai ter nenhum nome e para você conectar nela, basta você usar o IP do computador ou o nome do computador. E aí você já consegue se conectar nela. Mas eu recomendo que você faça uma instalação nomeada, que a gente fala, que é a instância nomeada, que é essa segunda opção. E aí você pode dar um nome para ela. Por que eu recomendo isso? Porque daí se você precisar instalar uma outra instância, você vai dar outro nome. Uma outra instância vai dar outro nome. Fica mais fácil de você identificar ali e se achar facilmente dentro dos seus ambientes aí de estudo. Então eu vou colocar aqui, ó, SQL 2022. Você pode dar o nome que você quiser, colocar seu nome, o nome do cachorro, do papagaio, o nome que você quiser. Eu coloquei aqui SQL 2022 porque vai facilitar para mim. Uma dica que eu dou é coloque sempre um nome que facilite. Você bata o olho e você já sabe do que se trata. Se você ver a minha lista aqui, ó, só de bater o olho eu já consigo saber qual é a versão só pelo nome. Né? E aí, se eu preciso ter mais de uma instância da mesma versão, eu coloco um outro nome junto que me direcione para eu já saber do que é. Por exemplo, SQL Vitalia, SQL Express, SQL 2019 e por aí vai. Então, coloquei aqui SQL 2022. Basta você colocar esse nome aqui, o nome que você quiser, e clicar em avançar. Vamos para a próxima etapa. Está ficando bom. Então, começando aqui as configurações da nossa instância do SQL Server 2022, hein, galera? Vamos lá, ó. Aqui, serviços. Algumas informações importantes. Serviço do SQL, quando a gente está falando de um ambiente de produção de cliente, é bom que eles fiquem sempre com o tipo de inicialização automático. Por quê? Reiniciou o servidor do cliente, quando subir de novo, o próprio serviço do SQL sobe sozinho. Não vai precisar, por exemplo, de madrugada o cliente te ligar, olha, o serviço do SQL não sobe, a máquina desligou e não está subindo. Você vai ter que conectar lá, ou alguém da equipe vai conectar lá para resolver. Então você facilita a sua vida deixando como automático. Como é o seu ambiente de estudos, deixa como manual. O que isso significa? Quando ligar o computador, quando você ligar a sua máquina, o serviço não vai subir sozinho. Quando você precisar usar para o seu estudo, para o seu laboratório, aí você vai lá e habilita manualmente o serviço do SQL. Por que eu recomendo isso? Porque às vezes a sua máquina talvez pode não ter tanto recurso, e aí se você tem uma, duas, três instâncias do SQL, e quando você liga a máquina elas estão como automático, vai subir tudo e com certeza vai começar a travar a sua máquina se não tiver muito recurso ali disponível de memória, CPU talvez, porque o SQL vai consumir tudo, né? Então, recomendo você deixar como manual, beleza? Então eu vou mudar aqui os meus para manual e vou selecionar também essa opção aqui, ó, que é para habilitar uma função que a gente chama de if, que é o Instant File Initialization. É uma funcionalidade mesclada do SQL com o sistema operacional para fazer com que o SQL tenha um desempenho melhor quando ele precisa fazer uma ação de autogrow, por exemplo, que é crescer um arquivo ali do seu banco de dados, e também quando você precisa restaurar um backup, que vai criar um banco de dados novo, e assim por diante. É bom você já aproveitar essa facilidade que a Microsoft nos deu de colocar esse botãozinho, é só flegar ele e essa configuração já vai entrar ali funcionando normalmente. Se você não fizer isso, depois tem que fazer um processo manual, ir lá numas configurações do Windows, habilitar esse cara. Então facilita, já seleciona ele aqui e bola para frente. Então vou deixar aqui tudo como manual, que estava automático, e vou habilitar essa opção. Aqui em ordenação, ou em inglês tiver collate, nós podemos deixar aqui a configuração padrão que vem, mas eu recomendo que você mude. Está vendo que ele está CIAS? O AS é Accent Sensitive. O que isso quer dizer? Quando você for desenvolver uma query, por exemplo, para comparar valores, se você tem uma palavra que está com acento e a mesma palavra escrita sem acento, se tiver aqui como Accent Sensitive, ele vai diferenciar, não vai entender como a mesma palavra. Então, para evitar esse tipo de coisa, principalmente em ambiente de estudo, recomendo que você clique aqui em personalizar e desmarque essa opção aqui, ó, diferenciar acentos.
deixa Latin1 General, desmarca tudo e dá um OK. Ele vai continuar igual, Latin1 General, CI, e aí o final agora ele mudou para AI, ou seja, acente insensitive. Não vai diferenciar se a palavra tem ou não acento. Se você escrever ela com e sem, ele vai entender como uma palavra igual. Então, feito isso, clica aqui em avançar. Vamos para a próxima etapa. Configuração de segurança. Vamos já selecionar aqui o modo misto. O que é o modo misto? Você vai conseguir ter acesso de administrador dentro do SQL Server, que é a rule de servidor chamada sysadmin, tanto com um login Windows, quanto com um login do tipo SQL mesmo. E aí, quando você habilita essa opção, ele abre aqui esses dois campos para você digitar uma senha. Digita aí uma senha bem forte. Quando você estiver em ambiente de produção mesmo de cliente e estiver fazendo isso, sempre coloque uma senha bem difícil, porque lembra que é o administrador do ambiente de SQL Server. Se porventura alguém invade com essa senha, ela está muito fácil, alguém consegue entrar, pode fazer um estrago no ambiente. Então sempre coloque uma senha bem forte, beleza? Feito isso, clique aqui, ó, adicionar usuário atual. Ele vai vincular também, lembra que eu falei conta de Windows e conta SQL. A conta SQL a gente já configurou a senha e a conta de Windows ele já puxa, quando você clica aqui em adicionar usuário atual, o seu próprio login que você está conectado na máquina para ser o administrador do SQL, tá? Outras abas aqui, ó, diretório de dados, é o caminho onde serão criados por default os arquivos, tudo aquilo que você precisa da sua instância. Ele vai seguir o que você colocou lá na instalação, no diretório raiz, lembra que eu falei lá da unidade C e por aí vai? Pode deixar padrão isso daqui. Aí temos três abinhas aqui legais, ó, TempDB, que ele vai sugerir o tamanho inicial dos arquivos do TempDB, que é um banco interno do SQL. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os bancos de sistema do SQL, que são os bancos internos. Se você não sabe sobre TempDB, procura aí sobre esse vídeo. Nele eu explico detalhadamente sobre cada um deles e você vai entender a função do banco TempDB. Ele é extremamente importante para a performance do ambiente, tá? Então ele está sugerindo aqui a criação de 6 arquivos. O próprio instalador ele tem uma inteligência que ele detecta os recursos do seu computador e já sugere algumas configurações de boa prática. Então nesse caso, ele já está sugerindo a criação de 6 arquivos no meu computador. No seu, dependendo da configuração, quantidade de CPUs, quantidade de cores, quantidade de memória, ele pode sugerir diferente, beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou acatar a sugestão dele. Ele pediu para criar 6 arquivos, eu vou deixar aqui, e aí ele está sugerindo a criação dos arquivos com esses tamanhos. Não vou mexer nisso agora, também você não precisa se preocupar agora. Vou deixar a própria sugestão do próprio instalador. Vamos agora aqui para a outra opção, MaxDop. Ele também identificou automaticamente aqui no meu caso a quantidade de cores que tem, de núcleos que tem no meu servidor, no meu computador aqui local, e sugeriu a configuração aqui de 6 do MaxDop. Eu vou deixar padrão também aqui o que ele está sugerindo. No seu caso, pode ser que seja diferente, de acordo com a configuração aí do seu computador. Aceita a sugestão aqui por enquanto é o suficiente, beleza? Vamos agora aqui para a memória. Ele te dá aqui duas opções. A default, né, que é a padrão, que daí ele vai, entre aspas, colocar aqui 2 teras. Essa quantidade aqui dá aproximadamente 2 teras. O que isso significa? Que ele vai deixar o SQL usar por padrão, se você não mudar nada, ele vai deixar o SQL usar o quanto ele precisar. E aí isso você pode ter problemas, porque o SQL pode roubar toda a memória do servidor ou do seu computador. Então não é recomendável nunca deixar com default configurado. Ele te dá aqui uma opção, ó, de recomendação. Então a gente vai marcar essa opção recomendado. Aí ele vai habilitar esses dois campos aqui para nós. E no meu caso, para o meu computador, ele está sugerindo aqui essa quantidade aqui disponível de memória para a instância do SQL Server. É aproximadamente 5 GB aqui de recurso para essa instância do SQL Server 2022. Eu posso acatar ou eu posso simplesmente vir aqui e colocar na mão um valor fixo que eu quero que ele comece configurado, que é o que a gente vai fazer, tá? Eu recomendo que você selecione aqui essa opção, recomendado, e coloque aqui 1024, que é 1 GB de memória. É mais do que suficiente para esse momento e também se a sua máquina não tiver tanto recurso, não vai sobrecarregar tanto ela se você limitar aqui a 1024, que é 1 GB. Feito isso, é só clicar nessa opção aqui embaixo e dar um avançar. Várias configurações feitas, ele vai dar aqui agora para você um resumo de tudo que você escolheu aqui junto comigo. Só clicar em instalar e então ele vai começar a instalação da nossa instância do SQL Server 2022.
Vou deixar aqui rolar, vai provavelmente aqui uns 5 minutinhos na minha máquina. Na sua pode ser que demore um pouquinho mais, dependendo da quantidade de recursos. Pode ser que vá até um pouco mais rápido. Assim que finalizar, eu já volto aqui com você para a gente continuar. Instalação concluída, deu tudo certo. Podemos ver aqui em cima ó, que tudo foi instalado com êxito, tudo aquilo que a gente fez. E aí ele deu uma mensagem aqui dizendo que precisa reiniciar o computador. Aí é só você dar o OK, reinicia a máquina e aí volta aqui comigo para a gente fazer a instalação do Management Studio agora, tá? Que é a ferramenta que você vai utilizar para se conectar e gerenciar o SQL Server. Então dá OK aí, ele vai dar uma mensagenzinha aqui, depois você clica em fechar, beleza, fecha tudo, reinicia a máquina e volta aqui comigo. Máquina reiniciada, vamos aqui agora para o SSMS. Você vai dar um botão direito sobre o arquivo que você fez o download, executar como administrador. Ele vai abrir o setup aqui para nós dessa ferramenta. E aí você vai ver como que é complexo fazer a instalação do Management Studio. Você vai ver como é difícil. Você vai vir aqui nessa tela que ele abriu e vai simplesmente clicar em instalar. Clicar em instalar e ele vai começar a fazer todo o processo de instalação. Difícil, né? Pois é muito simples fazer a instalação do Management Studio, basta fazer o download, setup ali, botão direito, executar como administrador, instalar, pronto. Ele vai fazer a instalação aqui da ferramenta e aí assim que finalizar, é bom também que você faça mais um boot da máquina, né? Reinicie ela novamente e aí então você vai estar preparado aí para começar a utilizar a instância do SQL Server e também o Management Studio no seu computador aí para conectar nessa instância do SQL Server 2022. Finalizando a instalação aqui, nós vamos para o nosso último passo da aula de hoje, que é fazer a conexão. Afinal de contas, a gente já instalou, fez algumas configurações ali durante a instalação, preparamos aqui o Management Studio, agora falta conectar, né? Vamos fazer o teste de conexão para ver se foi feito tudo corretamente, se está tudo ali funcionando certinho. Instalação finalizada. Pode ser que ele peça para você também reiniciar, pode ser que não. No meu caso aqui não pediu. Então é só clicar em fechar. E agora você vai clicar aqui na barra de pesquisa do seu computador, digitar SSMS, ele já vai aparecer aqui para você, ó, igual esse cara aqui, e aí você vai abrir ele, que é o Management Studio, que a gente acabou de fazer a instalação, que é a ferramenta que nós vamos usar. Então abre esse cara, ele vai aparecer aqui, ó, podemos ver já ó, a versão 18.11.1, que foi a que a gente baixou, ele está abrindo, e aí nós vamos usar ele para nos conectarmos na instância que a gente acabou de fazer a configuração aqui do SQL Server 2022. Para conectar, o que a gente vai precisar fazer aqui? Ó? Nesse cara, nessa telinha aqui de conexão, nós temos o que a gente chama de nome do servidor, que é a string de conexão. A gente vai precisar pôr aqui o nome ou IP da máquina que você está, do seu computador aí, uma barra invertida e aí o nome da instância que a gente instalou, beleza? Depois tem aqui o modelo de autenticação, que você pode usar o de Windows ou de SQL e assim por diante. O que nós vamos fazer? Ó? Coloca aí o nome do computador que você está conectado aí, da sua máquina, o nome dele ou IP. Recomendo para facilitar, para ser mais simples aqui, o nome dele. Onde que está o nome dele? Ah, não sei. Você pode ver por aqui, ó. Onde está o nome de usuário, quando você está com a opção autenticação do Windows, ele já aparece para você aqui, ó, tá vendo? Que nesse caso o meu usuário Caio B, ele é da máquina PC-Caio. Então o nome da minha máquina aqui local é PC-Caio. Se você colocar a autenticação do Windows aí na sua máquina, vai aparecer aqui o nome da sua que está configurado aí. Aí é só você colocar esse nome aqui, ó. Então vai ser PC-Caio, a barra invertida e aí o nome da instância que você instalou. No meu caso é SQL 2022. Se você fez igual, você põe aí dessa mesma forma. O nome da máquina, a barra invertida e o nome da instância, beleza? Se você mudou o nome da instância, coloca o que você colocou aqui. Antes de conectar, lembra que durante a instalação nós mudamos todos os serviços para inicialização manual? Você deve ter reiniciado a sua máquina, lembra? Durante o processo de instalação, então o serviço está parado. Se a gente tentar conectar aqui, ele não vai abrir. Então o que a gente vai precisar fazer? Ó? Você vai vir aqui na barra de pesquisa e vai digitar Configuration espaço Manager. Digita aí, Configuration Manager. É dessa forma ó, o nome, Configuration Manager, que é a ferramenta onde nós vamos usar para habilitar o serviço do SQL.
No meu caso aqui, ele aparece vários, porque lembra que eu falei que eu tenho vários instalados. Você vai buscar aí o do SQL Server 2022, que é o que você acabou de instalar, esse cara aqui. Então, Configuration Manager. E aí você abre o 2022. Ele vai abrir para você uma janelinha, essa daqui que você está vendo. Deixa eu voltar aqui, ó, para ficar mais fácil. Aí você tem aqui, ó, serviços do SQL Server. Você vai clicar nele e vai procurar aqui o nome da instância que você acabou de instalar. Lembra que o meu tem um monte porque eu tenho vários. No seu deve ter só ela, se foi a primeira instalação que você fez. Se não, deve ter menos. Você procura a que você acabou de instalar. No meu caso, SQL 2022. Vou procurar ela aqui. Ó, achei aqui embaixo. Está vendo que está pausado? Parado o serviço? Você vai clicar com o botão direito sobre ele e iniciar. Você vai fazer o mesmo processo aí. Aí ele vai iniciar o serviço e vai ficar com uma setinha verde aqui do lado. Olha lá, ficou com a setinha verde aqui do lado. Então agora o SQL 2022, que é a minha instância aqui, está em execução. Beleza. Se você instalou com outro nome, procura esse outro nome aí, clica com o botão direito sobre ele e iniciar. Feito isso, você pode fechar o Configuration Manager. Agora volta para cá e clica em conectar. E pronto. A instância está conectada. Muito bom. Agora você vai clicar aqui em cima, ó, em nova consulta. Clica aqui em cima em nova consulta para abrir uma query nova. Ele vai abrir uma janela aqui em branco para você poder digitar um comando. Aí você vai digitar aí junto comigo. Select @version. Select @version. Aí você vai selecionar essas duas palavras e apertar a tecla F5 do teclado. Ou você clica aqui em cima, ó, em Execute ou executar. Você vai clicar aqui ou vai apertar a tecla F5. Vou dar um F5 aqui e aparece aqui embaixo o resultado dessa consulta. O que é o resultado dessa consulta? Qual que é a versão do SQL que está instalado? Então eu tenho aqui, ó, o SQL Server 2022 instalado e estou conectado nele dentro do meu ambiente. Massa, né? Se você fez aí tudo certinho conforme eu te orientei aqui, você deve ter chegado também nesse mesmo resultado. Então, parabéns, você concluiu a instalação do SQL Server 2022, está com o ambiente aí laboratório preparado na sua máquina para acompanhar os nossos próximos vídeos aqui no canal DBA Onboarding sobre o SQL Server 2022 e aprender ainda mais para ser um DBA SQL Server Júnior e entrar para a área de banco de dados SQL de uma vez por todas. Eu quero te sugerir uma coisa. Tira um print aí da sua tela nesse momento onde você está com o Management Studio aberto, com o SQL Server 2022 aberto, com essa query executada, com a versão aqui do SQL Server 2022 aparecendo. Tira um print aí, ó. Vou abrir aqui a ferramenta de print que eu tenho na minha máquina, ou você pode dar um print screen também no teclado. Printa aí e publica lá no seu LinkedIn, publica lá e marca a hashtag DBA Onboarding. Quero te desafiar a fazer essa publicação lá no seu LinkedIn. Bom, galera, é isso então. Você aprendeu a fazer a instalação. Se você ainda não tinha feito nenhuma ainda, você aproveitou essa aula para aprender como faz e de quebra já está com a versão mais atual do SQL Server na sua máquina para você fazer o seu laboratório de estudos. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua participação. Até a próxima. Tchau.